Olá! No vídeo de hoje, o objetivo é fazer uma pequena introdução às cônicas. Ao que tudo indica, historicamente, o estudo das cônicas surgiu na tentativa de resolver um dos três problemas clássicos da geometria grega, lá da época de Euclides, por volta de 300 antes da Era Comum. Então, acho legal contar um pouquinho para vocês sobre esses três problemas, até porque eles foram um marco na história da matemática, eles ficaram por muito tempo em aberto, muitos séculos, em aberto no sentido de que procurava-se solução envolvendo somente construções com régua não graduada e compasso, que eram as construções mais aceitas na geometria de Euclides. É importante ressaltar que foram utilizadas diversas ferramentas para solucionar esses problemas, estudo de curvas ou então soluções com réguas graduadas e compasso. No entanto, continuava-se na busca por obter soluções usando apenas régua não graduada e compasso. E somente no final do século XIX é que foi demonstrado com ferramentas algébricas que esses três problemas são impossíveis de serem resolvidos somente com régua e compasso. Mas isso é uma outra história, porque envolve teoria de álgebra abstrata, que não é o caso aqui. Mas eu vou apresentar para vocês os problemas e também alguns exemplos de como fazer construções utilizando régua e compasso. Então, antes mesmo de ir para os problemas, eu já vou dar um exemplo para vocês. A construção que eu vou apresentar é como obter a bissetriz de um ângulo. Então, está aqui um ângulo ABC, marcado aqui em verde. E vamos construindo aqui, eu já coloquei o passo a passo, mas eu vou explicando como é que a gente faria a construção somente com régua não graduada e compasso da bissetriz desse ângulo. Então, para começar, a gente marca um ponto qualquer no segmento AB, pode ser qualquer um, e depois eu vou traçar. Então, com marcar pontos, a gente consegue marcar em segmentos, em interseções. E agora eu vou traçar a circunferência que tem centro em B e passa por D. Ou é a mesma coisa que dizer que ela tem centro em B e raio igual ao comprimento de BD. Beleza. Traçamos essa circunferência, agora eu vou precisar marcar o ponto que essa circunferência intercepta a outra semirreta que define o ângulo, que é esse ponto que eu chamei de E. Agora eu vou traçar uma nova circunferência, que é a que tem centro em e passa por B, ou raio BE. E mais uma circunferência que agora com centro em D e raio BD, passa por B. Antes de continuar, observem que todas essas circunferências que eu tracei possuem o mesmo raio, que é o comprimento de BD. Foi aqui, ó, a primeira que eu tracei, centro em B passa por D, a segunda, centro em E e passa por B, e a terceira, centro em D e passa por B. Então, ou seja, todas elas têm o mesmo raio. Agora eu vou e marco o ponto da interseção dessas duas últimas circunferências, que é esse ponto que eu chamei de F. E agora eu traço a semirreta que tem origem em B e passa por F. E eu vou justificar para vocês que essa semirreta é exatamente a bissetriz desse ângulo. Então, como é que eu faço isso? Considerando esse polígono, a gente observa que, deixa eu tirar essa circunferência só para ficar um pouco mais limpo aqui o desenho. Agora a gente observa que todos os lados desse polígono têm exatamente o mesmo comprimento, porque eles são os raios daquelas circunferências que eu tracei. Então, como eles têm todos o mesmo comprimento, esse polígono na verdade é um losango e, portanto, sua diagonal bissecta esse ângulo. Qualquer diagonal divide o ângulo em dois iguais. Ou então vocês poderiam demonstrar também utilizando congruência desses dois triângulos aqui. Mas aí assim
está ilustrado como construir a bissetriz de um ângulo utilizando apenas régua e compasso. Agora, continuando, o primeiro problema que eu vou apresentar para vocês é o da duplicação do cubo. Ele diz o seguinte: dado um cubo de aresta, que eu vou chamar de A, por exemplo, eu quero construir um novo cubo cujo volume, então se esse daqui tem um volume V, esse aqui tem um volume V', eu quero que ele seja o dobro do volume do cubo original. Então, eu preciso descobrir quem seria essa nova aresta aqui, a linha, tal que esse novo cubo tenha o dobro do volume do cubo original. Observem que o volume original é A ao cubo, portanto, esse volume V', que vai ser, vou chamar de X, esse A', que é o que eu quero determinar, então ele vai ser X ao cubo. Para ele ser o dobro do volume do outro, x ao cubo tem que ser 2a ao cubo. Ou, equivalentemente, o x teria que ser raiz cúbica de 2 vezes a. O problema da duplicação do cubo ele pode ser traduzido por: dado um comprimento A, um segmento de comprimento A, como é que eu construo um segmento de comprimento raiz cúbica de 2 vezes A? Vale ressaltar aqui que os gregos já sabiam resolver o problema de duplicar o quadrado. Seria a versão 2D desse problema. Então, o que seria? Dado um quadrado, então de lado A, construir um novo quadrado de lado X, de modo que a área desse quadrado seja o dobro dessa. Ou então é a mesma coisa que dizer que x ao quadrado tem que ser 2 vezes a ao quadrado. Ou equivalentemente, x tem que ser raiz quadrada de 2 vezes a. Então esse problema eles sabiam resolver, construir um lado de tamanho raiz de 2 ou construir um quadrado cuja área fosse o dobro de um quadrado dado. Vou ilustrar para vocês como resolver esse problema com régua e compasso. Então, tá aqui um quadrado que eu chamei de ABCD. E eu vou ilustrar como a gente faria essa construção do quadrado que tem a área, o dobro da área desse quadrado dado aqui. Então, em primeiro lugar, a gente constrói as duas diagonais do quadrado, que basicamente é traçar os segmentos AC e BD. E aí a gente prolonga um dos lados, aqui eu escolhi o AD, né? Prolonguei aqui. E vou precisar marcar um ponto qualquer nesse prolongamento do quadrado, que é esse ponto que eu chamei de F. Agora a gente já viu que é possível construir a bissetriz de qualquer ângulo apenas usando régua e compasso. Então, vamos construir a bissetriz desse ângulo FAB, que ela está marcada aqui em azul. Depois, a gente vai marcar o ponto G da interseção das diagonais, porque a gente vai precisar dele, e traçar a circunferência que tem o centro em A e passa por G, ou a mesma coisa que o centro em A e tem raio igual ao comprimento de AG. E agora eu marco o ponto H, que está nessa reta que é a bissetriz desse ângulo e nessa circunferência que eu acabei de traçar. Beleza, continuando, agora eu vou marcar o outro ponto também que está na interseção dessa circunferência com a bissetriz. E agora eu traço a semirreta que passa por esse ponto I e por este vértice B. Traço também a outra semirreta que passa por H e por D. E agora eu traço mais uma circunferência, que é a centrada em D e que passa por G. Agora eu marco o ponto que está na interseção dessa última circunferência
com essa semirreta que eu tracei. E vou traçar mais uma nova semirreta, que é a por J, e o outro vértice do quadrado. E por fim, eu marco aqui o ponto K, que está na interseção dessa semirreta que eu tracei por último, com aquela outra que passa por I e B. Este quadrado que foi formado aqui vai ser o quadrado que tem o dobro da área do quadrado original. Já vamos verificar por quê. Em primeiro lugar, a gente observa que, como a gente obteve esses pontos aqui, ó, por circunferências, então esse comprimento AI é igual ao comprimento AH, que é igual ao comprimento AG, que é igual ao comprimento DH e é igual ao comprimento DG, DJ, JC. Então, a gente conclui facilmente. Agora, deixa eu tirar essa circunferência só para ficar mais limpo aqui. A gente conclui que esse novo polígono, IHJK, é de fato um quadrado, e ele é um quadrado cujo lado mede exatamente a medida da diagonal do quadrado original. E agora, com isso, é fácil a gente concluir, porque se o lado do quadrado do primeiro quadrado for A, então essa diagonal vai medir a raiz de 2, que é o lado do quadrado maior. E aí, fazendo a continha, vocês verificam que a área desse quadrado maior vai ser 2 vezes A. Bom, voltando aqui, então, como eles sabiam duplicar o quadrado, era natural essa pergunta de como construir a duplicação do cubo. No entanto, como eu já mencionei, esse é um problema impossível de se resolver somente com régua e compasso. O próximo problema é o problema da quadratura do círculo. Então, que problema é esse? Ele diz, dado uma circunferência ou um círculo, como é que eu construo um quadrado cuja área seja exatamente igual à área desse círculo dado? Aqui, no caso, se essa medida do raio for R, então qual que é a área desse círculo? Vai ser π vezes R ao quadrado. Então, o que seria construir um quadrado de lado L para ter essa área? Então, eu tenho que ter que o L ao quadrado, que é a área do quadrado, teria que ser igual a π vezes R ao quadrado. Ou seja, eu precisaria construir um tamanho L, que é igual a raiz de π vezes R. E aí o problema está em ser impossível construir esse raiz de π somente utilizando régua não graduada e compasso. Esse problema é natural de ser formulado, era natural para eles, porque primeiro porque eles sabiam quadrar qualquer poligonal. Então qualquer figura plana, mesmo que não fosse regular, eles sabiam, somente usando régua e compasso, construir um quadrado cuja área seja igual à da figura dada. E por outro motivo, porque era assim que eles calculavam áreas de regiões planas. Eles comparavam com áreas de quadrados. Então, eles pegavam, por exemplo, um quadradinho que eles definiam ser a medida 1, baseado num segmento de comprimento 1 pré-definido. E como que eles calculavam a área? Vendo quantos desses quadradinhos cabiam aqui para preencher a figura. Só que aí, no caso de figuras que não eram quadrados, eles precisavam antes construir um quadrado com a mesma área para depois contar quantos quadradinhos cabiam lá. E aí eles queriam fazer isso com o círculo para poder calcular a área do círculo. Só que com o círculo é impossível de fazer essa construção. E por fim, o último desses 3 problemas é o da trisseção do ângulo. Então ele diz, dado um ângulo qualquer, aqui eu denotei como ABC,
O problema consiste em construir um ângulo que tenha medida exatamente igual a 1/3 do ângulo dado, ou dividir o ângulo em 3 partes iguais, que é esse que eu marquei aqui em vermelhinho. Como a gente já viu no início do vídeo, eles sabiam construir a bissetriz de um ângulo, então eles sabiam dividir um ângulo qualquer em 2 partes iguais. Então é natural pensar no problema de dividir em 3 partes iguais. Só que esse problema também é impossível de ser resolvido somente utilizando régua não graduada e compasso. Aqui vale ressaltar que eles sabiam dividir alguns ângulos em 3 partes iguais. Por exemplo, o ângulo de 90 graus. Eles sabiam porque 1/3 do 90 vai ser um ângulo de 30. Isso eles conseguem a partir de um triângulo equilátero. Se o triângulo for equilátero, todos os lados iguais, cada ângulo mede 60 graus. E eles conseguem construir a bissetriz do ângulo, ou a mediatriz desse lado aqui, também é possível construir com régua e compasso, e assim obter um ângulo de 30, que é 1/3 do ângulo de 90. Então, alguns ângulos sabiam se dividir em 3 partes. No entanto, a pergunta é: dado um ângulo qualquer, é possível construir a medida 1/3 desse ângulo, ou dividi-la em 3 partes iguais? Por exemplo, com o ângulo de 60 graus, é impossível. É um dos casos demonstrados que não é possível construir somente usando régua e compasso. Construir a trisseção desse ângulo é equivalente a construir, por exemplo, a medida cosseno de 20 graus, que não é possível de se fazer com régua e compasso. Isso é demonstrado algebricamente. Agora nós vamos passar para as cônicas. Eu vou começar ilustrando aqui geometricamente quem são elas e já explicando por que elas levam esse nome de cônicas. É justamente porque elas podem ser obtidas a partir da interseção de um plano com um cone duplo reto, ou tomando seções de um cone. Então, as cônicas vão ser curvas planas, elas vão estar sempre contidas num plano. Então, a primeira que está ilustrada aqui é a chamada hipérbole. Aqui à esquerda a gente tem curva plana, né? Como é que ela fica no plano. E aqui, como é que ela é obtida como a interseção de um cone com um plano. Se a gente andar um pouco aqui, ó, variar o ângulo desse plano, aqui, por exemplo, a gente obtém uma parábola, que é uma inclinação aonde o plano ele só vai interceptar uma parte do cone, e formando essa curva que está aqui à esquerda. Continuando a inclinar aqui o plano, aí a gente já cai no caso de uma elipse, que é quando ele intercepta somente uma das duas partes do cone, mas formando aqui uma curva fechada. Essa elipse, inclusive, ela pode ser uma circunferência, que é o caso em que este plano ele é ortogonal ao eixo do cone. E aqui eu posso também subir ou descer esse plano para ilustrar alguns casos que a gente chama de degenerados. Então, eu vou colocar aqui, ó, o plano passando pelo vértice do cone. Nesta posição, por exemplo, a gente tem um ponto, que é uma das opções de cônicas degeneradas. Inclinando um pouco mais o plano, a gente vê aqui, ó, um par de retas concorrentes, que também pode acontecer. E se ele for aqui com a mesma inclinação do cone, por exemplo, a gente tem uma única reta nessa interseção. Então, a gente tem as 3 principais, que são as não degeneradas, que é a parábola, a hipérbole e a elipse, que, como um caso particular, envolve a circunferência.
E a gente tem outros casos que podem ocorrer que a gente chama de degenerados. Um ponto, um par de retas, uma reta. Beleza? Então, as cônicas, como eu falei, elas vão ser curvas planas. Então, em termos de equações, após fixado um sistema de coordenadas cartesianas, é claro, elas vão ser equações envolvendo duas variáveis, x e y. Também poderiam ser descritas por equações paramétricas, que é algo da forma x, uma função de um parâmetro, e y, outra função deste parâmetro, com t variando em algum subconjunto dos reais. Não precisa ser todos os reais, mas algum subconjunto dos reais. E assim como outras curvas que se estudam em geometria analítica, a gente tem as duas abordagens possíveis. Ou definir por lugar geométrico, então a gente vai ver propriedades geométricas que definem cada uma das cônicas e como a partir dessas propriedades geométricas descrever equações, ou a gente vai partir da equação geral de uma cônica, que basicamente vai ser uma equação polinomial nas variáveis x e y de grau 2. Então, a gente vai poder partir de uma equação geral desta forma, estudar e descrever qual cônica está sendo representada por essa equação. Nós vamos ver as duas abordagens aqui nesse curso. Para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar como se relacionam o problema da duplicação do cubo e as cônicas. Então, por volta de 400 antes da Era Comum, Hipócrates formulou o seguinte problema, que ele dizia que se fosse resolvido esse problema, então estaria resolvido o problema da duplicação do cubo. E era o seguinte, então a gente tinha o cubo original de lado A, então o lado era A do cubo original, e a gente quer construir um outro cubo cujo volume é o dobro, ou a gente quer achar quem é o x, tal que x ao cubo é 2a ao cubo. E aí, então, ele disse que, para resolver esse problema, era preciso encontrar dois valores x e y, tais que essas relações fossem satisfeitas. Na nomenclatura da época, aqui era para ser 2a. Encontrar duas meias proporcionais entre a e 2a, que são essas duas medidas x e y que satisfazem essas relações. Se fosse resolvido esse problema, encontrar esse x e esse y, então a gente teria determinado o x que é ao lado do cubo que duplica. Por quê? Vamos observar aqui dessas duas primeiras equações, a gente tira que AY é igual a x ao quadrado. E da primeira com a terceira, a gente tira AX é igual a y dividido por 2a. Isso aqui me implica que 2a ao quadrado é igual a xy. E agora, isolando o y nessas duas equações e igualando, a gente fica que x ao quadrado sobre a é igual a 2a ao quadrado sobre x. E, portanto, x ao cubo é igual a 2a ao cubo. Então, se conseguir encontrar esse x e y satisfazendo essas equações, a gente encontrou o x, que é ao lado do cubo, que duplica o volume do cubo de lado A. Beleza. Agora vejam que, bom, das duas primeiras eu já tirei que o x ao quadrado é AY. Da primeira com a terceira, 2a quadrado é igual a xy. E da segunda com a terceira, a gente tira que y ao quadrado é igual a 2ax. Agora, essas três equações vão ser equações de cônicas,
Isso daqui representa uma parábola. Essa segunda, uma hipérbole. E a terceira, uma outra parábola. Que eu já vou colocar uma ilustração dessas curvas. Mas observem que, então, o que a gente precisa para encontrar a medida x, que é o que a gente procura, seria a interseção de duas dessas três curvas. Ou eu poderia olhar como a interseção dessa parábola com a hipérbole, ou da hipérbole com a parábola, ou dessas duas parábolas. Então, de qualquer maneira, essa interseção vai me dar um ponto, que vai ser um ponto x, y, e aí é só eu tomar a abscissa desse ponto, que é a coordenada x, estaria resolvido o problema. Vamos ver a ilustração aqui abaixo. Ó, essa curva em azul é a parábola x² igual a AY, que é essa primeira. A curva em vermelho é a outra parábola, y² igual a 2ax. E em verde eu tenho a hipérbole xy igual a 2a². Então, por exemplo, se eu conseguir construir essas curvas, daí basta eu escolher duas delas e encontrar esse ponto aqui da interseção e tomar a coordenada x dele, que é essa medida aqui em roxo. Essa aqui que eu chamei de xa vai ser o x, que vai ser o lado do cubo cujo volume é o dobro do volume do cubo de lado A. Bom, era isso por hoje. Obrigado, até mais.